Em 2008, nós tivemos uma crise que levou o mundo a uma recessão gigantesca. E tudo começou no mercado imobiliário americano. E agora, em 2023, nós estamos vendo mais uma vez o mercado imobiliário americano mostrando sinais de alerta, estranhamente semelhantes àqueles do colapso de 2008. A mídia tradicional já está dizendo que o mercado imobiliário realmente está caindo em todos os dados e ameaça empurrar os Estados Unidos por uma recessão igualzinha que aconteceu em 81 e 2008. Os grandes estudiosos e professores do mercado financeiro estão extremamente preocupados. Alguns dizem que os preços das casas estão prestes a sofrer uma queda ainda pior do que aquela que tivemos antes do grande conflito mundial da década de 40. A primeira coisa que vamos expor aqui e que está interferindo diretamente aí no mercado imobiliário é a taxa de financiamento. Como você sabe, é muito caro você comprar imóveis, isso no mundo inteiro. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a maior parte da população não tem dinheiro para comprar imóvel à vista. Então, o que o povo trabalhador faz? Financia. E assim como no Brasil, nos Estados Unidos também é muito comum o plano de 30 anos de financiamento imobiliário. E a taxa para essa opção aumentou pela 10ª semana seguida, atingindo 7,16%. E então você pode pensar, mas isso é uma taxa de juros baixíssima. É que você está pensando com uma cabeça de brasileiro, que está acostumado a ver uma taxa de juros bem alta. Tente se imaginar como um americano. Não há muito tempo atrás, a taxa de juros estava 3%. E no geral, o comportamento padrão dela era nunca ultrapassar os 4%. Sempre que ocorria, ela recuava. Logo, ela passar de 7% para eles é assustador. Com a taxa de juros subindo, as pessoas nem começam o processo para tentar buscar financiamento. Imagine toda a sua renda do mês, o quanto você ganha de salário, o quanto que sua esposa ganha de salário, agora imagine você pega mais de 30% de tudo que vocês dois ganham só para pagar o financiamento imobiliário. É isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Essa proporção de mais de 30% já é maior do que eles gastavam no meio da bolha imobiliária de 2005. Quando você vai analisar o mercado imobiliário, é como se você sentasse na cadeira de um piloto de avião. Tem um monte de telas na sua frente e você não pode olhar só uma delas. Você deve olhar tudo que está na sua frente e ir pegando ponto a ponto para entender melhor todo o contexto. E mais um ponto que você vai colocar no seu painel é o número de negócios que foram cancelados. Só no mês de setembro, os números de negócios cancelados é o segundo pior dado registrado, só perdendo para março de 2020, que foi o mesmo mês que nós tivemos o C19. Então, por motivos óbvios, não tem nem como nada ganhar do desespero que aquele mês causou. Em muitas cidades dos Estados Unidos, as vendas estão despencando. A pior delas está sendo no Northport, que fica na Flórida. Temos que lembrar que eles passaram por um furacão devastador. Essa imagem que você está vendo é um dos pontos ali da cidade onde houve o estrago. Mas indo para outras regiões, como Las Vegas, foram registradas quedas de 40% nas vendas. Em Boise, Idaho, menos de 37,9%. Tampa e Cape Coral, que ficam ambos na Flórida, registraram grandes quedas, o que nos leva a analisar o aumento das casas à venda, ou seja, o número de estoque ou oferta que você tem no mercado. Imagine que você na sua cidade existam 100 imóveis à venda, aí no outro mês passa a ter 200 imóveis. Significa que está começando a complicar para vender. E tem mais gente tentando desovar os imóveis do mercado. Esse cenário não é nem um pouco bom para os vendedores. Para os compradores começa a ficar bom porque o poder da barganha aumenta. E quais são essas cidades que tiveram o maior aumento de número de casas à venda? Começando com Austin, no Texas, 41%. Seguido de Northport, Nashville e Las Vegas, todos acima de 34%. E New Orleans chegando próximo dos 32%. Agora vejamos aquelas onde se apresentam as maiores quedas de preço. Pensa comigo, aí na sua cidade você tem 100 imóveis à venda, e os proprietários colocaram os imóveis em um valor e não conseguiram vender. A reação natural é que comece um movimento de redução de preço. Então, nenhum comprador após a primeira redução, o desespero começa a bater. Então, reduzem novamente. E assim os preços despencam ladeira abaixo, e um cenário catastrófico. Então aqui vão as cidades que apresentaram as maiores reduções de preço dos seus imóveis. A já citada Boise, em Idaho, apresentou um impressionante número de 70% de seus imóveis sendo vendidos a preço reduzido. A cada 10 imóveis nessa cidade, 7 proprietários reduziram o preço. Acima dos 50% ainda temos Denver, Indianápolis, Phoenix, Salt Lake City, todas as capitais de seus estados, e figurando entre as maiores e mais produtivas do país. Então podemos ver como é importante você ir somando os pontos, todos os dados, e você vai ligando as informações aqui e ali e fechando o quebra-cabeça, até entender qual que é o cenário que nós estamos entrando nos Estados Unidos. E nós no Brasil não estamos nada tranquilos. Os sinais de alerta estão ligados aqui no nosso mercado de imobiliário também. A MRV queimou a caixa, vendeu e lançou menos no terceiro trimestre de 2022. Os resultados divulgados nas prévias operacionais indicam que as vendas líquidas, já subtraindo os cancelamentos de contratos, tiveram uma queda de 27%, comparando o terceiro trimestre de 2022 com o de 2021, e uma queda de 43,8%.
comparando os segundos trimestres dos 2 anos. Já nos lançamentos, também uma queda, não importando os trimestres comparados entre 2021 e 2022. Não bastasse a queda dos lançamentos e das vendas, a cereja do bolo foi a queima de caixa de 1,23 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Uma parada pequena, mas ao menos positiva, geração de 10,3 milhões no terceiro trimestre de 2021. E ao decente resultado no período anterior, que é o que registrou prejuízo, 343 milhões no segundo trimestre de 2022. Os resultados não são nada animadores. Muitos especialistas vêm alertando há alguns meses a cada semana que passa e vai ficando cada vez mais claro o que poderia parecer loucura no começo do ano já está se tornando pauta em todos os veículos de mídia. Todas essas informações são confirmadas por um gráfico alarmante da Case-Shiller US National Home Price Index, que mostra o preço de todos os imóveis nos Estados Unidos. Ele juntou todas as regiões, as que estão indo bem e as regiões que não estão indo bem, trazendo a média dos Estados Unidos. Podemos observar que desde 2013 até o momento que nós estamos conversando os preços, só vinham subindo e subindo, nunca apresentando uma queda. Até que aqui, no finalzinho, houve essa viradinha de chave no mercado imobiliário americano. Os preços pararam de subir, estabilizaram e não apenas isso. Esse é um velho comportamento descrito muitas vezes como as 4 fases do ciclo imobiliário. A fase 1 e a fase 2 são aquelas fases onde você tem o declínio dos imóveis vagos. Cada vez mais pessoas se interessando pelo mercado imobiliário que estão vendo que as coisas estão crescendo, os preços estão subindo e passa aquela impressão que todo mundo vai ficar rico com imóveis. Até o momento que nós chegamos ao ponto máximo, onde as coisas tendem um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Começa a surgir um excesso de novas construções no mercado, muitas ainda para serem entregues ou nem vendidas ainda. E é por isso que a gente entra na fase 3, que é a super oferta, onde você tem muito mais imóveis no mercado, muito mais construções e aquele interesse já não é tão grande assim. E o que acontece? Uma das leis da natureza. Os preços começam a cair, e quando a gente entra na fase 3, é o começo de toda essa jornada que inevitavelmente nos levará à fase 4, que é a recessão. E assim, vamos sempre percorrendo esse ciclo do mercado imobiliário. E o que precisamos entender aqui é que durante todo esse ciclo, as 2 primeiras fases são dos vendedores. Aqui no começo é maravilhoso para o cara vender e ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso. Aqui você tem menos vacância, cada vez mais gente interessada em comprar imóveis. As construtoras fazem as festas, e aí na fase 3 e principalmente na fase 4 é a festa dos compradores. Aqui você tem a taxa de vacância enorme, muitos imóveis vagos, diversos descontos sendo aplicados, tanto para quem está comprando quanto para quem quer alugar. Aqui é onde nós estamos entrando na fase 3, chegando na fase 4, que estão as melhores oportunidades. E aí, tá pensando em aproveitar essa terceira e a quarta fase ou tá preocupado com uma possível bolha? Deixa aí nos comentários e não esqueça do like e da inscrição para ajudar nosso trabalho, que eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.